Olá, me chamo Vitória Pacheco e hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre gametogênese, falando da gametogênese feminina. A gametogênese feminina também pode ser chamada de oogênese. Ela basicamente é o processo de formação e desenvolvimento do óvulo e vai ocorrer no interior dos ovários, como a gente pode observar aqui nessa imagem do sistema reprodutor feminino. Aqui estão os ovários, são um par de órgãos. Ela envolve dois tipos de divisões celulares: as mitoses, que vão aumentar a população das células germinativas, e as meioses, que vão reduzir a quantidade de material genético e proporcionar variabilidade genética. Aqui, como a gente pode observar, nessas fases da oogênese, aqui estão as mitoses e aqui as meioses. A oogênese possui três fases. A primeira, que é a fase de multiplicação, a segunda, que é a fase de crescimento, e a terceira, que é a fase de maturação. Na fase de multiplicação, o processo de oogênese tem seu início com as células denominadas de oogônios. As oogônios têm origem nas células germinativas primordiais, na vida intrauterina. Essas oogônios vão se proliferar por mitoses no primeiro trimestre da gestação, e essas mitoses vão ocorrer até o 7º mês. No segundo trimestre, elas irão originar os oócitos primários, que duplicam seu material genético na intérfase. Assim, esses oócitos vão entrar na primeira divisão meiótica, mas vão interromper ela no início. Só após a puberdade é que a cada ciclo de menstruação, esse ócito vai retomar o processo. Essa pausa da meiose ela vai ocorrer devido à inativação do fator promotor da maturação, visto que há uma alta concentração de AMPC, que é o monofosfato de adenosina cíclico, que é produzido pelo ócito. Nessa etapa interrompida, que é a prófase, ocorre um aumento do DNA ribossômico. Esse DNA duplicado ele vai induzir um acúmulo de RNA mensageiro, que vai ser importante para o desenvolvimento de um envoltório do gameta, que é a zona pelúcida. Também vai ser importante para a formação dos glândulos corticais, que vão ser exaustados durante a fertilização, e de proteínas para as primeiras divisões do zigoto. Então, na segunda fase, que é a fase de crescimento, após a conclusão da primeira meiose, ela vai ter como resultado o ócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. Esse ócito vai reter a maior parte do citoplasma, além de outros elementos importantes para a fertilização e o desenvolvimento do embrião. O primeiro corpúsculo polar vai ficar com excesso de material genético e vai acabar se desintegrando. Na terceira fase, que é a fase de maturação, uma grande parte das células, oogônios e ócitos primários, vão sofrer apoptose no período entre o nascimento e puberdade. Então, vão permanecer entre 300.000 a 400.000 células. Quando o ócito secundário for para a segunda meiose, ela vai ser interrompida na metáfase 3 horas antes da ovulação. Entre a primeira e a segunda divisão meiótica, na fase denominada intercinese, vai ocorrer a manutenção de altos níveis de ciclina B, devido à sua síntese e à inibição do complexo promotor da anáfase, que é responsável pela sua degradação. Esses níveis elevados de ciclina B e seus CDK ativados, eles vão inibir a síntese de DNA. Então, com a entrada do espermatozoide, os níveis citoplasmáticos do íon de cálcio vão aumentar, ativando assim a proteinoquinase, que é dependente de calmodulina, que vai degradar a ciclina do fator promotor da maturação, dando assim continuidade à meiose. O ócito vai terminar a meiose, formando o óvulo e o segundo corpúsculo polar. Esse ócito secundário ele vai se manter por até 24 horas. Caso ele não seja fecundado, ele vai degenerar e ser fagocitado. Caso ocorra a fecundação de mais de um ócito secundário, quando fecundados, eles irão resultar em gêmeos fraternos não idênticos. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica ela é desigual, pois não ocorre a divisão igual do citoplasma entre as células filhas. Isso vai possibilitar que o óvulo que é formado vai ser bastante rico em substâncias nutritivas. Esse processo da oogênese vai ter o seu fim com a menopausa, que ocorre entre os 45 e 55 anos. É importante ressaltar que o estágio em que o gameta é liberado vai variar conforme o animal. Em anfíbios, répteis, aves e quase todos os mamíferos, eles vão liberar um ócito secundário. Porém, a cadela e a égua vão ovular um ócito primário, que vai se tornar secundário na fertilização.
Seguindo com a nossa aula, eu vou falar um pouco sobre a histofisiologia do ovário. O ovário possui uma forma ovoide, com 2 a 5 centímetros de comprimento. O peso combinado deles é de 10 a 20 gramas. Eles estão ligados ao sistema reprodutor pelo ligamento ovariano e pelo ligamento largo do útero. O ovário ele é dividido em córtex e medula. No córtex vão estar presentes os folículos ovarianos e o corpo lúteo. O folículo ele é formado pela célula germinativa e pelas células foliculares. Já o corpo lúteo vai resultar da ruptura do folículo maduro na ovulação. A medula ela é formada por tecido conjuntivo frouxo. Aqui nós temos um corte histológico de ovário de camundonga, nesta imagem. Aqui onde eu estou apontando é a zona cortical. Aqui é a zona medular. E aqui o corpo lúteo. O conjunto do oócito e das células foliculares vai formar o folículo ovariano. O oócito ele vai ser captado pelas projeções da tuba uterina. Os folículos podem ser classificados em 6 tipos. Aqui nesta imagem eu tenho eles nesta ordem a seguir. Folículos primordiais, em crescimento unilaminar, multilaminar e antral, maduro e atrésico. Seguindo então, os folículos primordiais, eles são formados pelo ócito primário e uma camada de células foliculares pavimentosas, de 25 a 30 micrômetros de diâmetro. Nos folículos em crescimento unilaminar, o ócito primário ele vai estar circundado pela zona pelúcida e por uma camada de células foliculares cúbicas. Nos folículos em crescimento multilaminar, o ócito primário ele vai estar circundado pela zona pelúcida e por várias camadas de células foliculares, assim como pela camada granulosa e pela teca. Já no folículo em crescimento antral, ele vai ser estimulado pelo hormônio folículo estimulante para promover a proliferação das células foliculares e a secreção de glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Quando começa a formação do antro, o oócito atingiu seu tamanho máximo, que é de 125 a 150 micrômetros. Aqui nesta imagem, nós podemos observar o folículo primordial, o folículo unilaminar, o folículo multilaminar e o folículo antral. O folículo maduro ele possui o antro formado, que está preenchido por líquido folicular. A camada de células foliculares que vai circundar o oócito é a corona radiata. Esse é um folículo pronto para ovulação. Já o folículo atrésico é um folículo que está em degeneração e é caracterizado pela presença de fibroblastos e um oócito degenerado. Após o momento da ovulação, o restante do folículo, que é a camada granulosa junto com a teca interna, vai se transformar em células luteínicas, formando no conjunto o corpo lúteo. Ele é uma glândula endócrina e ele, estimulado pelo hormônio luteinizante, vai secretar progesterona. E com a ajuda do hormônio folículo estimulante, também vai secretar um pouco de estrógeno. Os produtos do corpo lúteo fazem um feedback negativo na liberação dos hormônios da hipófise, que são o FSH e o LH. Caso ocorra a fertilização, ele vai ser mantido pela gonadotrofina coriônica humana e permanecerá até o 4º mês de gestação. Aqui nesta imagem nós temos um folículo maduro, um folículo rompido, onde ocorreu a liberação do ovócito secundário na ovulação. Aqui nós temos a formação do corpo lúteo e aqui nós temos um corpo lúteo plenamente formado. Seguindo com a nossa aula, vamos falar um pouco sobre o controle hormonal da oogênese. A oogênese ela vai ser controlada pelo hormônio folículo estimulante e pelo hormônio luteinizante, que são produzidos pela hipófise. Eles vão estimular os ovários a secretar estrógeno e progesterona, que vão atuar sobre o restante do sistema reprodutor. Esses hormônios vão ser liberados pelo hormônio liberador de gonadotrofinas do hipotálamo. A ação deles no ovário ela vai estimular a produção do estrógeno e da progesterona, que por sua vez vão regular a liberação do GnRH e do FSH e LH. O estrógeno vai ter um efeito inibitório sobre o hipotálamo e a hipófise também,
mas a sua concentração elevada e contínua vai promover um pico pré-ovulatório de hormônio luteinizante. A progesterona, em baixa concentração e após a exposição contínua ao estrógeno, ela vai estimular a secreção de LH, porém, em alta concentração, ela vai inibir a liberação das gonadotrofinas. A ativina e a inibina B, influenciadas pelo FSH, fazem, respectivamente, um feedback positivo e negativo na liberação da FSH. Além delas, a inibina A, influenciada pelo LH, vai reduzir a liberação do FSH e do LH. Para finalizar nossa aula, eu vou falar de duas doenças que ocorrem nos ovários. Uma delas são os cistos ovarianos. Eles são formados pelo não rompimento do folículo maduro ou pela não regressão do corpo lúteo. Eles podem ocorrer na superfície do ovário ou dentro dele. Podem ser assintomáticos ou provocar alguns sintomas, como a irregularidade na menstruação e dor durante a relação. É um problema de saúde que deve ter assistência médica. Por fim, outra doença que ocorre nos ovários são os ovários policísticos. Essa doença tem uma etiologia multifatorial e é uma causa bem comum de infertilidade. Nessa doença ocorre um distúrbio hormonal. No caso, o hormônio LH está elevado e o FSH está geralmente baixo. As mulheres que possuem essa doença têm sintomas como acne, irregularidade na menstruação e obesidade. O tratamento requer redução de peso para diminuição da resistência à insulina e o uso de pílula anticoncepcional para diminuir o hormônio luteinizante. Então é isso. Essa foi a nossa aula de gametogênese feminina. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.